O que Paulo quis dizer quando falou do espinho na carne, conforme escrito por ele próprio na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7? É essa pergunta que eu irei responder no vídeo de hoje. Mas como você já sabe, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever, deixar o seu like e também ativar as notificações. Todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você será alertado que tem conteúdo novo chegando na área. Vamos à chamada e para mais uma resposta aqui no quadro Respondendo Perguntas Bíblicas. Vamos lá. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a seguinte declaração: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por que essa pergunta foi feita? É devido às declarações que alguns leitores da Bíblia, pregadores, estudiosos e alguns aí críticos já fizeram a respeito dessa declaração do apóstolo Paulo. Alguns dizem que Paulo, depois que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, conforme relatado em Atos capítulo 9, Paulo, a partir do momento que ele encontrou o Senhor Jesus, no dia que ele teve a visão de Cristo, quando ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, ele ficou cego durante 3 dias, não enxergou mais nada. Mas o irmão Ananias foi enviado até ele, impôs as mãos sobre o apóstolo Paulo e Paulo recobrou a vista, voltou a enxergar novamente. Porém, entretanto, alguns acreditam e afirmam que a partir desse momento, a visão de Paulo, a vista de Paulo, os olhos de Paulo nunca mais voltaram a ser como era antes. Paulo teria problemas agora na visão, conforme nos diz a interpretação de alguns intérpretes e leitores da Bíblia. Mas será que isso é verdade? Que o espinho na carne que Paulo cita aqui era uma doença, era uma enfermidade? É o que nós vamos ver aqui ainda estudando esse trecho. Agora fica claro e evidente que quando se faz uma interpretação sem levar em consideração o contexto, não é? Quando se lê o texto sem levar em consideração o contexto, a heresia, a má interpretação, a exegese vai aparecer, vai entrar na área e é perigosíssima, como é nesse caso. Paulo aqui fica claro e evidente que ele em nenhum momento está falando que é uma enfermidade. O próprio texto já nos responde. Olha esse trecho aqui da parte B. Ele fala: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele mesmo vai responder o que é esse espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás. Aqui no grego, o mensageiro é ângelos, anjo, que significa mensageiro. Então, não era uma enfermidade. Um anjo de Satanás, um espírito maligno, ele perseguia o apóstolo Paulo. Aqui, ó, foi-me dado um espinho na carne. Permitido, esse dado é permitido por Deus que um mensageiro de Satanás perseguisse o apóstolo Paulo todas as vezes que ele pregasse o evangelho. Paulo fala, a saber, o mensageiro de Satanás, para fazer o que com ele? Para me esbofetear a fim de não me exaltar. É claro e evidente, o texto fala por si próprio. Não é uma enfermidade que Paulo está declarando que ele tem para não se exaltar. É um espírito maligno que foi enviado, permitido por Deus, para perseguir o Paulo, fazer com que o Paulo fosse chicoteado, apedrejado, massacrado por causa do Evangelho. Os que interpretam que Paulo tinha uma enfermidade usam a referência de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, onde Paulo escreve: Vede com que grandes letras vos escrevi. Eles dizem que então Paulo está escrevendo com grandes letras porque tem problema na visão.
isso também não tem nada a ver. Paulo ali, se nós lemos o capítulo 6 da Epístola aos Gálatas, Paulo está falando da consideração, do amor, do afeto que ele tem pelos Gálatas. Isso não quer dizer que ele tem problema na vista, por isso escreveu com letras grandes. Pessoal, gente de Deus, nós precisamos prestar muita atenção na interpretação bíblica. Texto fora de contexto vira pretexto. Aqui fica bem claro que o espinho na carne do apóstolo Paulo não é uma doença, mas sim um espírito, um anjo enviado para persegui-lo, para fazer com que as pessoas batessem, judiassem, fizesse Paulo sofrer por causa da pregação da palavra de Deus. Fica aqui a minha resposta e que venham mais perguntas, estando ao meu alcance, estou aqui pronto para responder. E você, o que achou do vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários, tá? Até uma próxima, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.